Eu não vou usar o microfone, porque como ele está dando um pouquinho de eco, a gente está gravando, então eu vou estar falando um pouquinho mais alto mesmo, mas usando a minha voz. Como eu disse, graças a Deus, sejam bem-vindos, né? É uma honra receber vocês, é uma honra receber Santa Maria também aqui, para a gente estar aprendendo, para a gente estar tendo comunhão, para a gente estar, né, com esse relacionamento juntas. Eu contei agora para as coordenadoras e falei assim, gente, eu estava até ontem com uma palavra na cabeça, falei, vou falar sobre isso e isso, tal, já vim de algumas capacitações que eu trouxe a palavra, vai ser no mesmo estilo. Hoje de manhã, eu não sei se eu estava sonhando, pastora Cris, eu não sei se eu estava acordada, eu sei que no meio do acordar dormindo, veio uma palavra e falou assim, gente, está latejando no meu coração. Acordei mais cedo, fui escrevendo aqui, digitando, minha filha me acordou e falou assim, ué, mãe, o que você está fazendo tão cedo? Eu falei, estou escrevendo, deixa eu aqui, estou escrevendo. E eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a nossa igreja, sobre o Graça Kids. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é, quem aqui está há mais de um ano na igreja? Não, deixa eu trocar. Quem aqui está há um ano na igreja? Vamos ver. Há um ano. Não, há um ano. Assim, eu cheguei, estou novinha aqui. Há 3 anos. Aí, gente, 5 anos. 10 anos. A G eu acho que tá 10, tá? 10 anos. Há 15 anos. Não está diminuindo. Há 20 anos. Eu acho que é só eu, Renan, Lilica, nem tudo é Lilica. Não, é menos. Gente, por que eu estou perguntando isso? O Graça Kids passou por grandes transformações. Eu não posso contar do que foi para trás de mim, né? Foi bem o comecinho, o sinal. Mas quando eu entrei na igreja, em 2003, o primeiro ministério que eu servi foi o Graça Kids. Só que eu cheguei no Graça Kids, era uma salinha, tipo daqui pra lá, um vão só. E aí a gente tinha, vamos lá, 50 crianças, 40 crianças, nesse vão. Como é que a gente fazia a salinha? Com um menino de 2, um menino de 10, fazia-se reuniõezinhas, grupinhos, pegava os banquinhos e aqui ficava a minha rodinha com as crianças de 3 anos, aqui do lado ficava a outra rodinha com o Renan com de 5 e 6, e aí eu contava a minha historinha aqui, o menino de lá prestava atenção aqui, o daqui cutucava o de lá, e assim ia. Eu falava uma história, o grupo 2 contava outra, os meninos, e a gente foi indo. Aí veio a divisória das salinhas. Pegou esse cantinho, passou um corredor, fez, eu acho que eram 3 salinhas. Tinha 3 salinhas, mas era de divisória, o som atravessado. Estava melhor, estamos prosperando, aleluia. E aí, a gente pegou e alugou, eu não sei se alugou ou comprou, um galpão do lado da igreja. Alugamos esse galpão. Era outro vão, tipo desse tamanho aqui, e era a igreja de criança. Fundou a igreja de criança. Começamos a igreja de criança, aí era todos os meninos juntos, todo mundo, e assim, com as cadeirinhas e tal. Demorou mais um tempo, vamos reformar essa salinha. Ampliou, botou aquele canto que era as divisórias, ampliou a salinha, aí tinha a igreja de criança e as salinhas para dividir. Aí conseguimos ter berçário, aí conseguimos ter uma sala mais ou menos teens e tal. E foi crescendo. Certo dia, o pastor Ricardo viu os meninos meio incomodados e os meninos não queriam ficar no Graça Kids e não sei o quê. O Espírito Santo que ministrou no coração dele, ele foi ter uma reunião com as crianças. Chegou na reunião, sentou, no meio do culto, os meninos lá tudo
Vim ter uma reunião com vocês. Que sonho vocês têm para a igreja de criança? Aí, nos votos, os meninos viraram: a gente quer uma bateria igual os jovens. Aí daqui a pouco, e o jogo de luz? Instalamos um jogo de luz para esses meninos e a bateria para eles. Tinha quem tocasse? Não. Era um joguinho de luz. Na hora do louvor, a gente estava feliz, contente, incentivou as crianças a querer aprender instrumento, incentivou as crianças a querer ir para o louvor. Aí os jovens começaram a fazer louvor também na igreja de criança, os adolescentes começaram a aprender aula de instrumento, começaram a tocar, pessoas que depois foram para o louvor dos jovens, depois foram para o louvor, e foi crescendo, mas ainda era um galpão, com divisória aqui do lado, a secretaria era até junto, a secretaria estava junto, acho que eu também não viu essa parte, né? Tinha secretaria e tinha salinhas assim, o gabinete do pastor lá no fundo, esse era o galpão. Jesus nos abençoou, compramos esse prédio, esse terreno, construímos o terreno e a inauguração foi para ser igreja de criança. Construímos a igreja de criança, pintado, tudo mais, tinha salinha agora, estamos crescendo. Aqui eu acho que já chegou a quase 100 crianças no culto. Normal. Um culto normal, menina aqui. E foi crescendo, e veio a ideia do parquinho, a ideia das salas divididas, mas sempre com essa estrutura, com esse olhar de igreja. Não é uma simples salinha. Não é para enfiar a criança lá enquanto o pai está recebendo. É um tempo de ministrar para as crianças. Então, ora era salinha, ora era já com estilo culto, ora é os dois, estilo culto e depois salinha, e foi crescendo. Veio um novo desafio. Construímos o prédio, o templo novo, mudamos a igreja de criança para lá. Lá é outro desafio. O que eu quero falar para você? Com certeza, Santa Maria, eu lembro também um pouquinho de como cada fase de vocês foi repassando, foi crescendo. Ora, o menino tudo junto, ora, vamos fazer um esticadinho lá no fundo para caber mais menino. E vai, cada um na sua fase, cada um no seu tempo, crescendo. Sibeli, o que você quer falar com tudo isso para mim? Os segredos, os desafios do dia a dia. Talvez o seu desafio hoje, o seu leão de hoje, seja dar aula hoje à noite para as crianças e você recebeu uma palavra e você está nervoso porque não sabe se é com fantoche, se é com bonequinho, como é que você vai aplicar, o desafio de ser monitor, o desafio muitas vezes de, meu Deus, e se uma criança ficar agitada demais, eu não sei o que fazer, ou, meu Deus, hoje o meu desafio é aqui em casa, vai ser sair para ir para a igreja, vai ser uma escolha. Todos nós temos desafio, todos nós temos o nosso leão do dia a dia. E aí, acordei hoje com essa palavra latente que era: o que Josué fez? Gente, eu acho tremendo que eu fui pesquisar, fui ver, e Josué venceu mais de 40 batalhas. Ele chega na terra prometida e a cada dia, a cada semana, ele tinha um leão para enfrentar. Ele tinha uma batalha para enfrentar. Só que, na segunda batalha dele, ele não perguntou a Deus o que era para fazer. E nos registros da Bíblia, essa foi a única batalha que ele perdeu. A única batalha que ele perdeu foi 2 motivos. Não perguntou ao Senhor o que era para fazer. E além de não ter perguntado para o Senhor, Deus falou que tinha pecado escondido no seu arraial. Quantas das vezes a gente deixa umas coisinhas, uns rançozinhos, umas coisinhas infiltrar no nosso coração e a gente perde muitas batalhas, porque a gente esquece de aprender, como Josué aprendeu
Graças a Deus, na segunda batalha ele já aprendeu isso. E as posteriores ele perguntava ao Senhor. Eu tenho certeza, né? Aprendi isso porque eu falei assim, no meu coração já tinha uma palavra pronta de ministrar o coração de vocês. E Deus falou assim, não. Cada batalha tem uma estratégia diferente. Umas, Deus vai mandar a gente rodear a cidade, tocar a trombeta e as muralhas vão cair. Outras, Deus vai falar assim, faz um negócio, chama o exército para fora da cidade e a gente vai vencer essa batalha. Outras, Deus vai falar, só olha e veja o que eu vou fazer. E numa batalha de 5 reinos, Josué só olhou e um reino lutou contra o outro. E ele venceu a batalha. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Não só na parte do Graça Kids. Meu Deus, a gente tem, todo ministério vai ter. A gente às vezes não está com animação total ou estratégia total do que como ministrar uma aula, do que fazer. Meu Deus, eu levo um cestinho para mostrar Moisés. Eu pego tem um pozinho rosa da farmácia, que você, quando ele bate na água, ele vira vermelho, para mostrar a transformação do sangue. Deus vai te dar estratégia. Faz um teatrinho. Deus vai te dar estratégia. Assim como eu declaro sobre a vida de vocês, a estratégia do dia a dia. Eu tenho certeza que amanhã é segunda, aleluia, glória a Deus, teremos leões para enfrentar. E Deus fala, Senhor, me dá estratégia. Amém? Amém. Começamos a nossa capacitação e eu queria falar para vocês sobre quem a gente é. Se a gente não está bem claro sobre isso, para a gente relembrar, nós somos o Graça Kids. E nós temos uma missão, que é a missão da igreja. Somos a igreja do amor, da família, a igreja do avivamento. A nossa visão é ganhar almas, no caso aqui, as crianças, para Jesus e edificar uma igreja forte através do seu amor e da manifestação do seu poder. Valores, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus é o único que leva as pessoas a Deus. Então, gente, essa é a nossa visão. A nossa visão é, nós vamos ensinar Bíblia. Nós vamos ensinar Jesus para as crianças. Eu amo dizer em todas as capacitações que a primeira vez, a primeira impressão que eu tive, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Jesus e Deus foi numa salinha. Meus pais não eram convertidos a minha infância inteira. Mudei para Brasília com 11 anos e minha tia me carregava para a igreja dela. As minhas primas me carregavam para a igreja delas. E ali me levavam para a salinha. E foi ali que eu comecei a ouvir sobre Jesus, a ouvir sobre Deus, a ouvir sobre o sacrifício do Senhor, a começar a entrar a semente. Cheguei na pré-adolescência, falei, só estava indo, aí eu comecei a ir sozinha, eu não quero ir mais para a igreja não. Foram acho que 5 anos. Com 17, aquela semente brotou. E até hoje eu estou com Jesus. Então, pode ser uma sementinha que você fala assim, esse menino, eu amo dizer, gente, olha o pastor Ricardinho. É ruim para mim, assim, por causa da idade, dizer, eu dei aula para ele nessa linha. Ele era travesso, ele era fogo na roupa. E hoje é um pastor. Então, toda criança merece e toda criança vai frutificar um tempo. A gente tem certeza disso, porque a semente é boa, a palavra é boa e a nossa missão e valor é essa. Na igreja aqui do Santos Dumont, eu sou cobertura espiritual, né? A Gerrane, nossa maravilhosa, é a nossa líder. E a gente tem hoje como equipe de frente a Ana Vitória, que fez o louvor aqui com a gente, a Michelle, que está ali atrás, recebendo as pessoas, e a Gabi aqui, que está aqui na frente com a gente. Gente, é uma equipe, mas uma equipe que não faz nada sozinha. Então, temos também, junto junto com essa equipe, nós temos os professores, que são os contadores de história, e os monitores, que ajudam a dar todo esse apoio para as crianças, para a gente
está executando o culto. Além disso, as nossas... Pode voltar. Além disso, as nossas novidades... Pode voltar. Tá bom? As nossas novidades tanto aqui, quanto em Santa Maria, quanto nas outras igrejas, vai ser implantado um cadastro. A gente já usa aqui as pulseiras, vocês já usam as pulseiras lá também, né? Com as salinhas, mas vai ser algo além. Vai ser todo mundo num aplicativo, tanto a equipe de trabalho quanto as crianças. Os pais vão lá, faz o cadastro no aplicativo, vai estar registrado todos os dados das crianças, se é alérgico, se não é, se tem algum tipo de transtorno, alguma sensibilidade, tudo vai estar lá naquele cadastro. E aí, os pais, o responsável, vai chegar no culto, vai lá, lê o QR Code, seu filho marcou a presença, a criança vai receber uma etiqueta, vai subir, vai para as salinhas, e aí a coordenação vai ter um monitoramento de qual criança que está, quantas crianças que estão e a sensibilidade que elas têm. Sobre lanche, sobre algum problema de saúde e tudo mais. E a gente vai conseguir organizar. Gente, por que eu estou falando isso antes de apresentar para a igreja toda? Vocês são nossa rede de apoio. Vocês são essas pessoas que vamos lá, vamos fazer o cadastro, é importante e tal, entendendo a posição da igreja para a segurança das crianças e também para que a gente estimule e ensine os pais a fazer o aplicativo, a baixar e tudo mais. Segunda coisa, é necessário o termo de adesão de voluntário. Então, se você ainda, a gente já lançou isso no GL, se você ainda não preencheu, daqui a um tempo a gente vai pedir, só vai entrar na escala quem já tiver preenchido. Sibelita, só voltando lá no aplicativo, o que eu achei interessante muito nesse aplicativo é que os pais, eles vão receber aquela chamada que às vezes a gente passa no culto, né? Lá, telão, número tal, comparecer, vai ser no celular, né? Vai ser no celular, porque às vezes o que a gente vê? A gente vê que chama lá, cara, e é um pouco constrangedor, né? A pessoa assim, tá grandão lá, número 66, e a mãe levanta, meu Deus, eu sou 66, vamos lá. Todo mundo vai saber, todo mundo, e às vezes a mãe fica, eu que não vou levantar, todo mundo vai saber que eu sou a mãe que está dando trabalho. Então, é muito interessante, porque vai tocar o telefone da mãe ou do pai do responsável. A coordenação consegue mandar uma mensagem para o pai do responsável que cadastrou a criança também. E aí vai dizer, papai, mamãe, responsável, compareça aqui, ajude nós. Para qualquer coisa, gente, não é só porque o menino está dando trabalho, é com uma sensibilidade. Termo de adesão ao voluntário, como eu estou falando, e o termo de imagem, que acontece, né? A gente tem um monte de gente viu aí no Instagram, né? Isso já tem acontecido, a gente já tinha feito. É importante esse termo de imagem, fica tanto preenchido no voluntário, quanto quando a gente entra lá na igreja, está lá a informação. Próximo. Não. E aí a gente vai explicar um pouquinho sobre como a gente trabalha durante o ano. O que acontece durante o ano, né? A gente em reunião e perguntando para Deus, claro, decide como é que vai ser a trajetória de palavra, de ministrações para as crianças. E aí, além disso, a gente sempre trabalha com os eventos. Então, na Páscoa, cantata de Páscoa, a gente incentiva as crianças não só a ter uma aula sobre a Páscoa, mas também a se envolver na cantata. Dia das Mães, a apresentação das mamães, lá ficar tudo feliz, achando lindo os meninos. Dia dos Pastores, fazer uma palavrinha para os pastores. Dia da Bíblia, incentivando a palavra que vai ser ministrada na igreja de crianças sobre a Bíblia. Natal, também igual a cantata. E a gente aproveita também alguns feriados que ficam borbulhando nas crianças, né? Alguns temas muito precisos do carnaval. Por que crente não comemora carnaval? Claro que o ensinamento da Bíblia, o ensinamento do padrão de cristão
tem que vir de casa. Mas a igreja também ajuda reforçando sobre o carnaval, sobre festa junina, sobre Cosme e Damião, sobre Halloween, sobre ideologia de gênero. Essas informações a gente também aplica na igreja, mostrando a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre essas comemorações. Distribuição de função e responsabilidade de cada um. Como eu disse, no nosso culto aqui é dividido. A coordenação, que é a responsável, que é a equipe da G, da Gabi, da Michelle e da Ana, que é responsável pelo culto de forma geral. Quem vai ficar na porta, qualquer ocorrência que ocorra, né, sobre o louvor que vai ser ministrado, quem vai fazer. A coordenadora responde pelo culto do dia. Os contadores vão contar a história. Então o contador, gente, usa criatividade, deixa fluir, faz teatrinho, faz fantoche, menino decora as coisas. Não é só pegando, sentando e lendo. Até na escola você vê filminho, coisas manuais. Então essa é a forma que o contador vai estar semeando na igreja de criança. E os monitores são toda a equipe que faz esse auxílio. É o monitor que ajuda a criança a subir, no caso de hoje, colocar a pulseira, está coordenando, ajudando a criança a ficar calminha na hora da palavra, encaminhando essas demandas que tem durante o culto para eles. Em especial, nós temos, além dos cursos, eventos esporádicos que exigem que a gente abra também a igreja de criança para receber essas crianças enquanto os pais estão sendo ministrados. Algumas conferências, algumas ministrações específicas, então tem esse aumento de escala. Aí você, né? Seguinte, não vai, depois eu falo sobre algumas demandas. Oi, sou a Bruni, né? Fica passando aqui. Como a Sibeli já tinha comentado, né, como devem ser as aulas? Eu costumo colocar a aula lá no Drive, né, geralmente uma semana antes. Eu até já estou com as aulas meio que prontas para colocar mês a mês. E as histórias bíblicas, né, como recursos visuais, como a Sibeli tinha falado, a gente tem como recurso lá na igreja o livro sem palavra, a pizza da oração, a gente tem uma caixa de batata quente que a gente pode fazer com eles. O louvor, gente, o louvor é muito importante a gente ter uma coreografia, porque o que eles fazem? Eles gostam de se movimentar. Eles gostam muito de se movimentar e essa parte do louvor é muito importante. As brincadeiras, terminou a palavra, terminou o louvor, terminou o ofertório, chegou ao fim, a gente precisa ter uma atividade para eles. Né? A gente tem encontrado até algumas dificuldades lá na igreja, por conta de algumas situações, mas ter essa atividade para eles pintar, desenhar, cortar, né? Isso para eles poderem ter mais um suporte para até o fim do culto e a gente não ficar desesperado com eles correndo, né, pela sala. E tem que ter um propósito. A gente não pode simplesmente entregar uma tarefinha só para entregar. Não, fica aí até terminar o culto. A gente tem que ter um propósito com cada uma das brincadeiras, com as artes. O uso do fantoche, né, é importante. A gente tem alguns fantoches lá na igreja, né, a gente disponibiliza lá. Muita coisa ainda está aqui, mas a gente está levando as coisas para lá, mostrando que a gente consegue espaço para colocar lá. Pode passar, espera. Passa no meio. Tá. Eu coloquei aqui os desafios para o Ministério Infantil, né? A falta de voluntariado, a atenção, a disciplina, a desvalorização do Ministério, a comunicação com os pais, a distração tecnológica, a manutenção da espiritualidade e da segurança e o bem-estar. Mas para a gente trazer, né, um reforço maior nesses desafios, eu vou chamar a Ana. Lá da Santa Maria, gente, a Ana é a responsável pelo Ministério Infantil lá na Santa Maria, é a nova líder do Ministério Infantil. Né? E eu quero que vocês...
que a tua palavra não pode fazer os nossos corações nessa manhã, mas que frutifique, Senhor, que chaves sejam giradas em nossa mente e que venhamos, Senhor Deus, ter a necessidade dentro de nós de servirmos com excelência esse ministério, que para Ti é tão, tão, tão precioso, Pai. Que venhamos sentir essa preciosidade dentro de nós também e darmos o nosso melhor. Me apresentar, meu nome é Ana Luísa, eu sou coordenadora do Ministério Infantil de Santa Maria. A nossa líder é a pastora Cris, uma líder excelente, maravilhosa. Eu tenho como equipe hoje que me auxilia a Bia, Michele, a Priscila e a Eloá, que eu chamo da minha garota impressora. Ela faz os meus trabalhos de impressão, meu trabalho de apresentações, alguns visuais, enfim. Lá no Ministério de Santa Maria, talvez não funcione como ministério. Essa questão de uma equipe muito grande. Mas lá nós temos como foco agradar o coração do Senhor através do nosso trabalho. E aí, como que a gente faz? A pastora prepara a nossa ministração e aí ela traz até a gente. Cada um recebe a sua ministração, prepara a sua aula juntamente com a sua equipe do dia. A pastora faz uma escala, quem vai estar com o contador de história no dia é quem está responsável por preparar aquela ministração, os visuais, o lanche que necessário for para que aconteça aquele momento. E vamos para alguns tópicos. Eu separei cinco passos importantes para o Ministério Infantil, para a gente não se frustrar. Porque tem muitas pessoas que não se lançam porque já se frustram dentro do Ministério. Para eu não me frustrar dentro do Ministério, o que eu tenho que ter? Primeira coisa, uma percepção do que é o Ministério Infantil. O Ministério Infantil, ele não é pegar uma criança para ficar quieta, Ele é construção de valores cristãos na vida de uma criança. Eu tenho a responsabilidade de apresentar Deus para essa criança enquanto o pastor que está ministrando no tempo sobre a vida dos pais. Aí, o Ministério Infantil não é para quem sabe ou tem uma formação pedagógica. O Ministério Infantil é para aqueles que querem tocar a eternidade de crianças sendo um instrumento de Deus. Aí, o segundo passo. O que está longe de ser um Ministério Infantil? Lá no núcleo de Santa Maria, está longe de ser um Ministério Infantil você pegar uma criança, levar para a salinha simplesmente para passar tempo. Lá não existe isso de um pai, pega a minha criança que ele está me atrapalhando. Não, todas as crianças que entram, elas vão ser ministradas. Seja da idade de 5 a 9, a idade de 2 a 4, todas elas são ministradas. Tem o seu momento de brincadeira, de conversa, a criança precisa disso, mas antes disso, eles são ministrados. Receber a criança para brincar ou pintar algo sem que a mesma seja ministrada, isso não faz parte, pois a igreja de criança não é um escape para que os pais assistam ao culto. A igreja de criança é um culto preparado com muito carinho para uma criança. O primeiro ponto que eu separei. Nós temos a missão de levar a criança até Jesus, através da ministração. Ou seja, temos que preparar com muito carinho. Para que isso aconteça, para que essa preparação saia com muita excelência, o que eu preciso ter? Eu, como ministro na vida de uma criança, eu preciso ter uma vida com Deus, eu preciso ler a Bíblia diariamente, pois nesse ministério temos que saber ouvir a voz de Deus, pois quem irá nos direcionar é Ele, em tudo que devemos fazer no dia da nossa escala. Eu costumo dizer para a minha equipe, não tem ninguém que vai estar comigo hoje, Eu costumo dizer para a minha equipe que a nossa semana de escala é a nossa semana de oração. Domingo passado teve uma equipe e aí, domingo à noite, a gente já pegou a responsabilidade de orarmos pelas nossas crianças. Segunda, terça, quarta, quinta. Hoje oramos e jejuamos por todas as crianças que vão estar amanhã e aí amanhã a gente está pronto para ministrar. Aí o que a gente faz junto como equipe? Nós oramos pelas crianças, nós jejuamos por elas, nós preparamos a aula, preparamos o mimo, preparamos o lanche e no dia nós derramamos sobre a vida dela
frustrado. Como entregar aquilo que eu não tenho? Então, para que eu ministre sobre uma criança, primeiro eu preciso buscar. Eu preciso me encher para que aquilo aconteça. Ah, mas são muitas crianças, eu não consigo. Existem muitas estratégias, recursos, como as meninas falaram, e aí é trabalhar dentro de estratégias que falaremos daqui a pouco a respeito. Terceiro ponto. Eu preciso entender o que é servir. O que é servir? Eu estou em um ministério, eu sou a contadora de história. Eu tenho 2 pessoas comigo que são monitoras. Elas não são menores que eu por serem monitoras, eu não sou melhores que elas porque sou contadora. Eu costumo dizer para a minha equipe que nós 3 somos as contadoras, porque se no dia me der um piriri, elas que vão assumir. Falo para elas, estudem administração, porque eu não sei meu dia de amanhã. Vai que, aconteça algo, então eu não vou ter ninguém para me substituir. É vocês que conhecem a palavra, é vocês que vão assumir. O que eu preciso entender? Eu não sou uma pessoa melhor que ninguém, então eu não trato ninguém com indiferença. Eu pedi para que colocassem essa imagem, porque ela identifica muito para mim o que é servir. Quando você se propõe a servir, você pode ser uma pastora servindo uma criança, você pode ser uma princesa servindo uma criança, e a relação CLT é doar o seu tempo de qualidade, não é de qualquer jeito, é aquilo que você tem de melhor. Então, como eu coloquei, primeiro a gente precisa entender o que é servir, a gente entendendo isso, a gente consegue fazer com mais excelência. Ninguém nesse ministério é superior a ninguém, cada um tem a sua função e deve ser ajudado e respeitado por você. Ou seja, eu não sou ninguém sem o meu monitor, e o meu monitor precisa de mim como contadora. Eu preciso da minha pastora para me passar a administração, eu preciso da minha equipe para estar orando por mim. Então nós somos uma equipe, não tem ninguém melhor que ninguém dentro desse ministério. O quarto ponto. Eu preciso entender, cada um de nós que fazemos parte desse ministério, precisamos entender o nosso lugar dentro do ministério infantil. Você é influência para essas crianças e sua missão é levar as crianças até Jesus. Eu preciso entender qual é a minha função. Hoje eu estou como contadora, então, quando eu estiver contando a minha história, eu não levo ninguém ao banheiro. Quem vai fazer isso? O meu monitor. Então, ele não é o contador, ele não vai ficar aqui parado fazendo nada, ele vai ficar ligado. Qualquer criança se movimentou, aconteceu alguma coisa, levantou a mão e a contadora ainda está contando a história, o monitor vai até aquela criança, perguntar o que aquela criança quer. Ah, tia, eu quero falar alguma coisa. Espera rapidinho, agora vai terminar das perguntas. Então, o monitor ele tem que ter essa flexibilidade. E às vezes a gente pega o monitor, lendo nada, mexendo em celular, conversando com um amiguinho do lado. Não. Você entrou na igreja de criança, você está pronto para servir. Então você tem que fazer isso com excelência, porque você não está fazendo para qualquer pessoa. Você se lançou para fazer algo para Deus. E eu costumo dizer muito na minha casa que tudo que fizermos, façamos como para o Senhor. Que aí a gente vai ter uma excelência sobrenatural. Retorno de pessoas, nunca espere isso. Nunca esperava fazer isso para fulano, porque fulano vai ver e vai me dar isso. Não. O retorno ele só vem do Senhor, porque tudo que fizeres, faça como para o Senhor. A gratidão é maravilhoso. Alguém chegar e falar, foi tão lindo, legal. Mas que isso não seja o seu balão, que isso não te faça subir, que você seja humilde o suficiente para entender que tudo que você fez, que você viveu naquele momento, veio do Senhor e é para Ele que volta. 5 tópicos. Nunca dê uma aula despreparada. Sua aula é responsabilidade sua e não do seu pastor ou coordenador. Desenvolva a sua aula com a sua equipe de sala. Como eu falei, eu recebi uma aula e minha aula está muito difícil, o pastor tem que me dar R$50 para eu ter que preparar um visual. A sua aula é responsabilidade sua. Você vai gastar meu dinheiro e o Senhor vai te recompensar. Digo isso por experiência própria, viu? Sem reserva, gente. E quando você faz para o Senhor, você não pensa em você mesmo. Você entende que tudo que Ele te deu é dele. E é para Ele que volta. Mas eu vou fazer um recurso e ele custa R$100. Quem te deu? É para quem você está entregando? E é o mesmo que pode chegar muito mais. Então, quando você entende isso, você manda a sua excelência. E muitas das vezes nós não precisamos nem só, pensar em coisas muito caras. Tem coisas muito simples que a gente consegue fazer
Meu marido comprou um sapato, vira assim rapidinho, filho, traz aqui pra mim, melhor. Ó, eu ia falar sobre, estamos ministrando algumas crianças sobre a Bíblia. E aí, para saber que realmente elas entenderam, elas sabem os tópicos, Gênesis, Êxodo, né? O que eu fiz? Eu fiz a Bíblia e dentro eu coloquei todos os livros da Bíblia. Eu coloco o que aqui? Eu coloco para elas na mesa, eu quero o Pentateuco. E aí eu deixo lá e elas vão procurar aqui dentro todos os livros que encaixam isso. Ah, eu quero os profetas maiores. Elas vão procurar aqui dentro e colocar todos os profetas maiores. Então é um recurso baratinho. É uma caixa de sapato. E aqui também você pode colocar alguns visuais, dando uma aula normal. Então assim, eu não tenho dinheiro. Tem criatividade. Quem não tem, se buscar o Senhor, Ele dá. Sexto, o último, né? Lucas 9:62. Jesus diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que eu tenho para mim com essa palavra é que se eu me lancei no ministério, eu me lancei, mas é tão difícil, essa criança grita, essa criança chora, essa criança só quer ir no banheiro, eu não tenho autorização de sair se eu não preparei alguém para me assumir. Por quê? Eu me lancei, eu acreditei que aquele é o ministério. Mas eu não me lancei porque eu no ministério, eu me lancei porque a pastora pediu. Não me lancei, irmão. Você se lançou. Se você se lançou, é como para o Senhor. Então não é a pastora que está te avaliando, é o Senhor quem está te avaliando. Eu me vejo sendo avaliado pelo Senhor todos os dias. Senhor, estou dando o meu melhor? Posso melhorar um pouco mais? Senhor, o que eu posso fazer para mudar isso daqui? E detalhe, eu não vejo só a minha necessidade dentro da igreja de criança. Eu vejo a necessidade de todo mundo. Fulano, você precisa de algo, você precisa de um visual, posso te ajudar, o que eu posso fazer com você? Entendeu? Nós somos uma equipe, não existe eu e o meu grupo, não existe o grupo da Fafá, não existe o grupo da Pri, nós somos um ministério. Então, em qualquer coisa, se qualquer um do ministério precisar e eu puder servir, eu estou aqui. E que seja assim no coração de cada um de vocês. E assim, Ana, mas talvez você fale assim porque ela é muito fácil, é tudo dividido, cada um de vocês tem a sua equipe para preparar a aula mais fácil. Quem fala para 10 crianças, fala para mim. A diferença é como que eu estou disposta a me doar para falar para 1000 crianças. Tenho 1000 crianças aqui. Tem crianças de 5, tem crianças de 2, tem crianças de 10, tem crianças de 12. Como que eu vou alcançar todas elas? Meu corpo fala. Lógico que quando a gente prepara a sala, nós colocamos os menores na frente, né? O que vamos fazer? Visual cabe para todos, até para vocês. Vocês viram? O visual fica bem mais tranquilo, né? Prepara um visual. Preparei um visual, vou falar sobre a Bíblia. Crianças menores, médias, maiores, né? Estou falando sobre a Bíblia. Crianças, a Bíblia é a palavra do Senhor. Você está entendendo o que é isso? Deus está falando com a gente. Vou para os médios. Deus está falando ao seu coração, tem que obedecer, né? Vou para os maiores. Então, a entonação de voz, referente a cada grupo, identifica o que eles vão pegar. Os pequenininhos, a Bíblia é a palavra do Senhor. Os médios, você tem que entender que Deus está falando contigo. E os maiores, vocês têm que obedecer o que diz a Bíblia. Vocês entenderam? Ou seja, a equipe é grande, mas você consegue alcançar todos eles dependendo de como você dá a sua aula. Aí um exemplo, estou bem aqui, vou dar a minha aula. Estou com a Bíblia, vou falar sobre a Bíblia. Tenho variedades de idade. Chego, crianças, a Bíblia, ela é a palavra do Senhor, sabe? Deus fala com a gente. Peraí, que eu me perdi. Deus fala com a gente através da Bíblia. Vocês têm que saber que é a palavra do Senhor. Essa criança vai ter segurança no que você está falando. Ela está falando o que assim, ela sabe. Ela está lendo. Criança é assim. Ela está lendo, não está falando nada, nem sabe não. Ou seja, aonde eu passo segurança? Porque eu estudei em casa. Porque eu li. Porque eu estou familiarizado com a Bíblia. Eu vou falar sobre Davi, a pastora me dá um tópico. Ela me deu um direcionamento. O que é que eu vou fazer? Eu vou estudar sobre Davi, não é sobre Davi que eu vou falar.
Vou pegar tudo que eu puder sobre Davi. Eu vou aprender sobre Davi. Vou até dar um exemplo rapidinho. Eu sei que meu tempo está bem. O meu filho Gabriel, quando ele era menorzinho, eu dei uma aula em casa sobre a Bíblia, né? Falando sobre Davi. E aí eu lá toda empolgada, e aí Davi veio e falou, eu vou em nome do meu Deus. E nananá, pegou a funda dele e girou e pá, no gigante. E aí o gigante caiu. Quando o gigante caiu, Davi ultrapassou tudo, correu, pegou a espada, cortou a cabeça do gigante e o gigante morreu. Aí o Gabriel fez parou, aí ele falou, mãe, não é que é bom mesmo servir a Deus? Porque Deus dá até força. Um menino pegou a espada de um gigante. Nunca tinha pensado nisso, gente. Porque pensa, realmente, Davi era um menino. E ele pegou uma espada de um gigante. A espada de um homem normal tem um tamanho. Agora tu imagina de um gigante. E ele conseguiu pegar a espada e ele... Então, assim, isso é muito interessante. E como que isso entra na cabeça da criança? Acho que se eu só falasse assim, e aí Davi veio, e aí entrar nesse raciocínio, a criança ela tem que ter um tempo para criar aquela história lindamente dentro da imaginação dela. E vira uma memória, ela não esquece mais. E essa é a nossa missão. Ah, irmã, não tenho dom para isso. Tem. E quem não tem, pede que o Senhor dá. E antes de finalizar, deixa eu fazer uma coisa rapidinha. Há muito tempo atrás, eu já fiz parte desse ministério, mas sem ser essa igreja. Eu quero chamar aqui a Michelle e a Pri, e eu quero 4 voluntárias, 2 do núcleo e 2 daqui. Que não sejam as minhas coordenadoras. Vamos, gente, vamos. Coragem, porque meu tempo já foi. Vou dar nome. Você me vê água, Sibeli? Oi? Água. Agora. Isso. 2. 4 copos. Tem 4 copinhos. Ajuda ela pra mim, por favor. Você pega 2, ela pega 2. Pode ser da torneira, porque você não vai fazer. Peraí, você dá 2. Dá 2 aqui também. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pedaço desse bolo e vão colocar na boca. Pega cada pedacinho de cada um. Tipo, um pedacinho de chocolate e um pedacinho de milho. Milho, eu acho que é milho. E você põe na boca e mastiga. Não engole. Pode falar. Mastigaram? Agora vocês pegam a água, põe na boca. Mastigaram, né? Do lado bem. Ou seja, e faz perder. Limpa bem. Limpa mais. Vai deixar correr na boca. Vai, agora vai ver essa mulher, não, né? Quer fazer na torneira? Era. Ah, tá, obrigada. Ela falou, pode ser da torneira. Um dia eu conheci um pastor dessa igreja chamado Pastor Roger. Não sei se ele ainda é da igreja, já procurei por ele, mas não é. Esse pastor, ele, na época que ele ministrou na minha vida, eu fazia parte da igreja Batista Renascer. E ele estava com uma esposa grávida, tendo alguns problemas na gestação. E aí ele chegou até nós e ele fez esse tipo de ministração. E ele fez essa ministração que mudou a minha vida em relação a como eu vejo as coisas do Senhor. Agora vocês podem ver. Viu? Agora ser da torneira é fichinha. A gente vai abrir agora, se quiser abrir, Provérbios 26, 11. Diz assim: como o cão que volta ao vômito, assim é o insensato que repete as suas tolices. O que é uma tolice no ministério infantil? Preparar uma aula de qualquer jeito.
dar uma aula despreparado, não ter propriedade de fala naquilo que você não estudou. Isso não é verdade. E aí, ó, o que você está mandando para o Senhor? Senhor, vai de qualquer jeito. É criança. Senhor, ele nem entende, só tem 5 anos, nem entende o que eu estou falando. O Senhor, Ele te deu para derramar sobre a vida de alguém. E o que você tem derramado sobre a vida de alguém? A água da vida, aquela que vai frutificar, que não vai morrer, que vai dar frutos, ou qualquer coisa. Então, quando você estiver na sua casa preparando a sua aula, pense assim, Senhor, eu quero que limpe, eu quero que limpe, eu quero que dê frutos. Então, dê para o seu melhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês, quando você prepara, a primeira pessoa a ser ministrada é você. Quando você chega despreparado, você não tem propriedade, nem chegou até você, como que vai? Então, que Deus venha dar isso para cada um de nós, né? Propriedade naquilo que estamos falando, intimidade com Deus. E isso a gente só consegue buscar. Amém. Carla não é essa pessoa mesmo que vocês estão vendo aqui. Ela é sempre solícita. A gente às vezes está com alguma dúvida, liga para ela e ela está disposta a atender. E a respeito do que ela falou de preparação, eu uma vez preparei um cereal, né, tal. Eu gosto de preparar, eu amo essa etapa de preparar. Sempre trabalho junto com as igrejas, né, e a gente prepara algo. E eu cheguei e estou dando a minha aula, achando, né, fácil, dando essa aula com amor, com carinho, com dedicação. Eu dei uma aula boa, eu tenho noção disso, eu pedi direção de Deus. Gente, aí na hora de falar, eu troquei o nome de um, né? Não me lembro mais qual era a aula, mas foi antes que era para falar José, e eu falei Davi, o menino levantou lá e falei, ei tia, essa história está toda errada. Segui e ficar a minha fala mesmo. Gente, e tem esses desafios mesmo. E até uns negócios que a gente fica assim marcado, né? A criança vem com umas pérolas maravilhosas, uns desafios para a gente mesmo, de contornar a situação, umas respostas, eu já peguei cada aqui, viu? Uns testemunhos que a gente tem que contornar, mas é como a Ana falou, é um desafio, a gente tem que se preparar, combina com o que eu comecei a falar sobre a gente consultar o Senhor, estar firme com o Senhor, para que a gente consiga vencer essas batalhas do dia. E a Gerlane agora vai falar com vocês a respeito de como alcançar esse coração. Só completando tudo que a Ana já falou, né? Que ela falou sobre a gente ter uma vida de oração, leitura bíblica, gente, isso é o principal. Né? A gente tem que trazer Jesus para a nossa vida primeiro, para a gente poder ministrar na vida das nossas crianças. Orar, cause impacto, conheça bem os seus alunos, pelo nome, chame-o ele. Tão ruim você está dizendo, menino senta, menino faz isso, menino. Não, eles têm um nome, né? Vamos tentar trazer essa familiaridade. Eu sei que não é fácil conhecer a todos, né? Mas a gente vai se ajustando. Chegue 30 minutos antes, principalmente lá na Santa Maria, lá na sede. Porque o que é importante? A gente participar da atmosfera. Porque lá na atmosfera é onde a gente recebe as instruções do que vai acontecer no culto. Para você chegar lá na sala de criança, você saber, opa, o pastor tal prega dentro do tempo dele, mas tem pastor que ele ainda dá aquela esticada. Hoje vai ter a apresentação de bebê, hoje a ceia ficou para o final do culto. Então, assim, para a gente estar ciente do que vai acontecer lá, para a gente se programar dentro da União do Graça 15. Participar do Pai. Eu falei do quê? Participar do Pai. Recepcionar as crianças, né? Gente, tem crianças que elas têm as suas realidades diferentes da nossa. Tem criança que é só ali no Ministério Infantil que ela vai receber uma palavra de afirmação, uma palavra de carinho, um abraço, um aconchego. Então, assim, são crianças que vêm de realidades diferentes, né? Cada criança ali vem de uma realidade. Então, assim, a gente tem que estar realmente sensível, né, a essas necessidades das crianças. A gente tem um grupo do Acolhe, que é o que nos auxilia ali com os TEA, né? E, assim, graças a Deus, as crianças elas estão bem ambientadas, né? Elas ficam ali já junto com todas as crianças.
Até então a gente nunca teve nenhum caso de nenhuma criança que está desregulada, pelo menos não na minha escala. Procure sempre melhorar, né? As crianças são crianças, lembre-se disso. Dê lembrancinhas, tenha uma vida cristocêntrica. Cristo é o centro. Ele é quem traz, né, essa centralidade para as nossas vidas. Vai na fotinha do livro. Isso. Ensino e aprendizagem. Gente, nós temos 4 estilos de aprendizagem: o visual, o auditivo, os verbais, os cinestésicos, a leitura e a escrita. São 4 tipos de crianças diferentes, assim como nós. Quem aqui aprende mais vendo? Outros lendo, escrevendo. Eu sou a pessoa que escrevo. Então, assim, eu aprendo, eu ouço, mas eu tenho que estar rabiscando alguma coisa para estar aprendendo. Por isso é importante a gente ter sempre aquela tarefinha no final, porque se a criança não ouviu ali no momento que você falou, ela não prestou atenção na imagem que você mostrou, ela vai aprender no momento que ela estiver fazendo a atividade. Então é muito importante. O visual aprende melhor vendo imagens, gráficos, cores e esquemas. Auditivos aprende melhor ouvindo, explicando, explicações, músicas, conversas, como a Ana falou, o tom da nossa voz ele é importante. A gente não pode simplesmente chegar falando. Se a criança, as crianças que estão aqui, tem muito barulho, fale baixo, diminua o tom da sua voz. Porque em algum momento eles vão parar, o que você está falando? E a gente vai dando continuidade. Sinestésicos, aprende melhor fazendo, com o corpo em movimento, atividades práticas. Se você pegar uma criança, vem aqui, vamos aqui, você vai ser Davi, você vai ser o gigante. Então, trazendo elas, quando a gente fica muito com as crianças, a gente acaba meio que conhecendo algumas crianças, né? Como ela se identifica melhor. Isso, essa criança aqui, ela gosta mais de fazer. Então, a gente traz ela, a gente puxa essa criança. E a leitura, né, aprende melhor lendo e escrevendo. Inovar é o que eu posso fazer de diferente com aquilo que eu tenho em mãos. Né, gente? Como a Ana falou, a gente tem que trazer o nosso melhor. Como até uma vez uma tia trouxe a ministração de Davi, ela trouxe uma folha de papel. E ela foi contando a história de Davi, ela foi dobrando essa folha. Não, foi Davi não, foi Moisés. Foi Moisés. E ela foi... Não foi nem Moisés, foi José. Foi José. E ela foi contando a história de José e ela foi dobrando aquela folha e no final ela fez um avião. Né? E ela disse, José se tornou governador do Egito. E ela fez um avião. E as crianças, gente, ficaram paradas, olhando, vendo ela dobrando, imaginando assim, o que ela vai fazer com aquela folha? E assim, e foi. E fluiu a aula, as crianças prestaram atenção e elas identificaram. Pode passar, Suzane. É prática agora. Isso. E agora é com vocês. A gente pegou ali umas folhas. Só um minutinho. Gente, acho que poucas dicas rápidas que a gente precisa falar antes de vir essa atividade é que algumas orientações sobre igreja de crianças, sobre cuidado com crianças. Então, como eu falei, vai ter algumas perguntas, vai ter alguns testemunhos. Eu já peguei um caso aqui, da criança virar, eu falando sobre resposta de oração, que Deus responde as nossas orações. E a criança virou para mim e falou assim, então tia, se eu orar para meu pai parar de bater na minha mãe, vai acontecer? Gente, é aquelas orações que eu faço com a minha filha, de 30 segundos, de 1 segundo. Senhor, me ajuda, me ministra. O que eu respondo? Passa isso para a coordenação. A coordenação tem estudado, tem se preparado para essas respostas, né? E ora, esteja conectado ao Senhor. Assim, vamos orar sim. Que isso não é um menino, não é um posicionamento de um homem. Então você vai ser um homem muito melhor nesse quesito, porque você entendeu que Cristo não quer isso para uma mulher e fui contornando ali. Da mesma forma, gente, é umas perguntas, umas respostas assim bem legais, mas Deus vai te dar orientação. E se você, Sibeli, não conseguir, chama a coordenação, chama a equipe, chama a Ana lá no núcleo, traz um conforto, traz alguma orientação para essa criança dessa forma.
mas a gente não vai deixar nenhuma criança aqui sem receber o amor, o carinho. Tem criança que é abraço, tem criança que é aperto de mão. Eu amo um ticketzinho que você coloca na porta, né? Algumas escolas já usam isso, que o professor recebe a criança, aperta aqui o que você quer. E a gente escolhe se a criança quer dançar, se a criança quer um aperto de mão. Cada um precisa ser ministrado, precisa ser recebido num ambiente que muitas vezes ele não recebe em casa, né? A gente estimula que os pais sejam os professores, os monitores da igreja de criança. Isso é assim, imprescindível a gente ter essa equipe de pais, né? A minha filha está na idade de Graça Kids, eu estou no Graça Kids. A minha filha está na idade de aniversário, eu estou no aniversário. Minha filha está na idade de jovem, vou estar na idade de jovem, estou com a galera do jovem. Porque vocês é o primeiro espelho dos pais, né? Então, primeiro incentivo é os pais a estar. Mas muitas vezes é uma criança que vem sozinha, né? É uma criança que chega lá, você não sabe nem quem é. A gente já teve caso aqui, eu sei que lá também, de que a criança, a gente acabou o culto, a gente estava com um menino aqui. Cadê o pai que veio buscar? Cadê o pai que veio buscar? Simplesmente o responsável botou o menino para dentro e foi embora. E acabou o culto, a gente com o menino. Que criança está recebendo em casa? O que ela está se alimentando em casa? Presença do responsável? Preocupação de estar recebendo a palavra? Não, isso Deus confiou ao Graça Kids, muitas das vezes. A gente ser a referência como mulher cristã, como mulher de Deus, como homem de Deus, a gente é essa referência. E outros detalhezinhos que a gente vai aprendendo ao longo, um exemplo também. Não levamos ninguém no banheiro. Sibeli, a criança tem 4 anos, 3 anos. Primeira pergunta, consegue se limpar só? Não. Aciona lá o númerozinho por enquanto, ou depois o WhatsApp, a pulseira, que vai e chama o responsável. A gente vai levar até a porta do banheiro. Eu ponho só a mão porque se trancar, põe a mão aqui na porta. Vai, meu filho. Faz aí do jeito que der, da forma que você conseguir se limpar. É mais importante a criança ter a segurança, os pais terem a segurança, a gente ter a segurança de que ninguém mexeu, ninguém tocou nessa criança, do que ela sair limpa ou suja. Entendeu? Então, assim, independente, principalmente eu digo os menorzinhos, né, que correm esse risco de se trancar. Meu irmão aqui, ó, eu tô do lado de fora aqui, vai, meu filho. Vai o que você tem que fazer, principalmente essa orientação dos monitores. Conseguiu se limpar, o pai não veio e tal, amém. Do jeito que você conseguiu aí, tá com as roupas, tudo, vamos. E a orientação da alimentação. Então, assim, vai ter a etiquetinha aqui, se a criança pode comer ou não algum tipo de alimento por causa das alergias, das intolerâncias e tudo mais. E se a criança tem algum transtorno, algum espectro, alguma debilidade e tal, a gente tem esse coração de entender, de acolher essa criança de uma forma que as nossas palavras, as nossas atitudes, tudo vai contribuir com essa semente. Sementes estão sendo plantadas todos os domingos, seja de palavra, seja de visual, seja de atitude. A gente tem essa missão. E como essa palavra tem fruto? A gente tem essa garantia que a Bíblia é uma semente que frutificará. E tem que levar, mas vai frutificar. Gente, agora vamos para a prática, né? Tudo que a Ana falou, tudo que foi falado. Eu quero que vocês montem grupos e vocês vão escolher alguém da Bíblia, vão selecionar uma história que provoque algum tipo de aprendizagem. Por exemplo, José, que aprendizagem José traz para a nossa vida? Né? Identifique a estratégia que foi utilizada. Por exemplo, a estratégia que foi utilizada. Eu estou lendo Jeremias e eu li um capítulo
capítulo, que eu não lembro qual é, que Deus manda ele pegar uma botija e manda ele ir até um determinado lugar e chamar os líderes da cidade. E ele pega essa botija e ele fala o que Deus mandou ele falar e ele quebra a botija e diz: vocês vão ser quebrados e vocês não vão mais ser restaurados, né? E qual recurso visual foi tido nessa ministração? Aí ele usa uma botija. É mais ou menos essa a ideia. E elaborar um cartaz criativo. Ali tem umas folhas de cartolina, tem umas canetas ali, a gente não vai ter nada para colar, mas eu quero que vocês escrevam. E no final, vocês vão fazer uma apresentação aqui de 1 minuto. Rapidinho. Pode ser todo mundo do grupo, pode ser só 1 ou 2. Mas o que tem que ter nesse cartão? Quem é esse alguém? Qual a história escolhida? Qual a estratégia foi utilizada? Recurso visual, auditivo, né? Qual foi a principal aprendizagem provocada? Essas 4 perguntas têm que ser respondidas. Aí tá ali as folhas e a gente vai dar 5 minutos. Vamos lá. Eita. O desafio agora. Eu pensei que era só as crianças. Vamos lá. Eita. Agora eu quero ver qual é o grupo que vai ser assim. Eu faço primeiro. Ó, tem um grupo corajoso aqui. Vem o grupo Ruth. Cadê o grupo Ruth? Grupo Ruth. Daqui a pouco chega a sua vez, mas eu quero apresentar para vocês o grupo Ruth. Vem mais pra cá, grupo Ruth, precisa aparecer na filmagem. Bom, então, nossa apresentação é sobre Ruth, né, a personagem Ruth. Nós fizemos o que acontece no livro mesmo. O livro de Ruth, ele tem 4 capítulos, ele é um livro histórico, tá? Ruth, ela era nora de Noemi e bisavó do rei Davi, por isso que a gente colocou aqui a espada ou a coroa como recurso visual. Quando a gente fala sobre Ruth ser um livro histórico, aí a gente tem a Bíblia como recurso, a gente poderia mostrar para essa criança que ela é um livro histórico, está dentro da Bíblia, tem 4 capítulos. Fala sobre o rei Davi, aí a gente pegou 2 figuras, um fantochezinho para representar a Noemi e a Ruth também. Esses seriam os nossos recursos visuais, além de um vídeo. Não dá pra passar aqui, mas tem um vídeo. Tem um vídeo. No dia que eu ministrei essa aula já, e no dia a gente usou recursos de personagens mesmo. Então, a gente contou a história, as crianças assistiam os personagens, aí depois acabou a historinha, as crianças pegou, colocou na mesa, e eles contavam a própria história deles lá com os personagens. Então, recursos visuais. O visual mesmo de vídeo e a tarefa para fazer depois. Aí, qual é o aprendizado? Com a história de Ruth, né? Deus poderia ter... Ela tinha nada, né? Tinha perdido tudo. Tinha perdido o marido, a sogra tinha perdido os filhos, né? O esposo, não tinha nada. Então, Noemi decide voltar para a sua terra. E aí, Ruth diz que ela iria com ela, né? Então, ela foi fiel à sua sogra. E aí, com base nessa fidelidade delas, nessa amizade, nesse elo de amizade que elas tiveram, a vida de Ruth foi transformada. Porque ela poderia ter voltado para a casa dela e ter tido uma vida comum, mas não, Deus chamou ela para algo extraordinário, né? Ela foi a bisavó do rei Davi, da onde veio toda a descendência, né? Até chegar em Jesus. Então, mostra que a história de Ruth foi transformada através da sua fidelidade à sua sogra, a fidelidade de Deus, aí a gente trazendo isso para a vida, para a criança entender, né? A fidelidade de Deus. Deus também, como Ruth foi fiel a Noemi, Deus também é fiel a nós.
né? No momento mais difícil da nossa vida, o Senhor vai ser o seu melhor amigo, Ele vai estar lá do seu lado, te ajudando, te auxiliando. E que a criança entenda que Deus, Ele vai ser o melhor amigo dele. Ele pode estar no lugar mais escondido, o Senhor vai estar lá com ele. Então, isso é fidelidade, isso é o amor do Senhor para com as nossas vidas. E é isso, bem E a gente dá grande presente uma aulinha de ministração no nosso coração. Agora com vocês o grupo Jonas! Você tem que pegar os quatro focos. Então, gente, nós somos o grupo Jonas, o nosso personagem escolhido foi Jonas. Ele está lá no livro de Jonas, né, capítulo 1, o versículo 17, mais especificamente, que a gente quis pegar a história de Jonas, onde fala que ele foi engolido pelo peixe. E o foco da nossa história, o tema seria a obediência, né, a obediência a Deus mesmo, para nós ensinarmos a criança o que a desobediência a Deus pode gerar. E aí nós escolhemos os recursos visuais dentro mesmo do cartaz, para poder colocar. Jonas, ele foi, né, estava lá no barquinho, Deus tinha dado uma palavra a ele não quis obedecer a palavra de Deus, e aí Deus mandou uma baleia para poder engolir Jonas, e ele ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. E aí, depois, Deus mandou que vomitasse Jonas, e ele ministrou ali sobre Jonas, até que Jonas decidiu obedecer o que Deus tinha mandado, né, e foi pregar a palavra até aqui Jonas felizinho, depois que foi pregar a palavra de Deus, depois que obedeceu ao Senhor. E aí era isso que a gente ia ministrar, né? Em relação ao recurso visual, porque isso já atrai bastante criança, né? Toda essa questão do desenho, essa sequência. E eu pensei até agora tem a musiquinha também, né, da Aline Barros, né? Que a gente podia colocar também para poder trazer esse recurso para as crianças, né? Essa interatividade da dança, da coreografia, para ensinar a história, né? Que é o exatamente, vai jogando no quesito. E aí é basicamente isso. Essa é a nossa principal mensagem que a gente queria passar para as crianças. Aqui vem a peixe que às vezes a gente pode confundir, não é baleia, peixe grande. Para poder eles não ser corrigidos pelos meninos também. Então, vamos lá. O próximo é qual? Naamã. Estou fazendo só a rodinha assim para poder ir chamando. Vamos lá, Naamã. Emoção. Hoje a gente vai falar da serva Naamã. Naamã também está na Segundo Reis, né? A serva Naamã, ela sabia, conhecia Deus, né? E ela viu o servo dele, o servo dela, o senhor dela, um lepra. E ela queria, né, mostrar para ele que tinha cura naquilo ali. Então ela chegou e falou para a senhora dela que tinha um profeta na cidade que poderia curar o Naamã. Então, Naamã pegou e foi até Israel para poder ver o profeta Eliseu. Chegando lá, a gente já sabe, né, a história, ele não foi recebido por Eliseu, mas Eliseu mandou o seu servo falar o que era para ele fazer, para ele poder viver a cura. Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou irritado, chateado, porque não foi recebido, e falou que o Rio Jordão era um rio muito ruim, que onde ele vivia tinha rios muito melhores, né? Endureceu o coração mesmo. Então, um dos seus servos falou para ele: meu senhor, se fosse algo difícil que o profeta tivesse pedido, o senhor não faria? Então, por que não faz o que é simples também? Então, Naamã foi até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes e viveu a cura. E quando Naamã volta para a terra dele, ele já não quer mais adorar os deuses de lá. Então, a partir de aí, ele abandona os outros deuses para servir a Deus também.
Porque a gente vê nessa história, né? A obediência, né? Apesar dele ter o coração duro, mas ele foi obediente àquilo que tinha passado para ele, né? Então ele pegou e foi curado. A gente vê que a história, através de uma criança, ele pegou e adorou a Deus, né? Recebeu a Deus como o único salvador dele e mudou a vida dele, né? Completamente. Então, é isso. E assim, uma coisa interessante nessa história é que o nosso Deus é um Deus de detalhes. Não eram 5 nem 6, eram 7. Quando ele levantou pela 6ª vez, ele ainda estava leproso. Ele só foi curado quando ele levantou pela 7ª vez. Então, quando Deus nos pedir para fazer algo, que sejamos obedientes nos detalhes. E é maravilhosa essa história, porque a gente usa a história de uma menina, né? De uma jovenzinha, que mesmo numa situação difícil, porque ela era uma serva, ela não deixou os ensinamentos perder que ela tinha de quem era Deus. E com vocês agora a última história, Jesus! Grupo Jesus, vamos lá. A gente queria apresentar o nosso visual, Jesus pregando a palavra para crianças que estão em volta dele. Isso aconteceu lá em Lucas, foi retratado em Lucas 18:15, quando Jesus estava pregando para a comunidade e foi rodeado de crianças. E os discípulos, a parte de mim, tentou impedir que as crianças chegassem a Jesus. E aí Jesus, não, deixe que as crianças se aproximem de mim, porque dele será o reino, né? O que ele quis passar com isso? Que todas as crianças, que nós, se tivermos o pensamento, o agir de crianças, a simplicidade, a pureza de uma criança, que a gente vai conquistar ali, vai conseguir receber mais de Deus. E o nosso visual tenta demonstrar isso, demonstra isso, que Deus ele veio para aqueles que têm um coração puro, né? Para que possa receber de Deus. Acredito eu que demonstra, né, que a nossa vida adulta é bem complexa e cheia de detalhes, mas que para falar com Deus a gente tem que... Jesus, nessa passagem, expressou essa mensagem, né? Que para falar com Deus você tem que ser como criança, ser simples, ser natural. E Isso é uma aula feita a pressas, então vocês não façam isso. Parabéns, vocês desenvolveram uma aula muito bem, mas você não tem tantas habilidades de demonstrar e preparar a sua aula como alguns, né? Então, aqui é um visual, um desenho, né, de Jesus com as crianças, e a gente pode colocar aí um louvor, né, que se aproxima assim, né, de buscar o reino dele, né, e que a gente possa passar para as nossas crianças o que? A humildade, a pureza, né, de ter um coração sempre aquebrantado na presença dele, buscando a ele, né, e fala alguma coisinha ali. Ali no segundo tópico, fala sobre ser uma história que esse alguém tenha provocado a aprendizagem em outra alguém. Então, por isso nós trouxemos Lucas 18, porque aqui, nessa passagem, Jesus, ele ensina aos discípulos, e consequentemente a gente, né, que as crianças, que a gente tem que aproximar as crianças e não afastá-las. Como foi pregado aqui hoje, né, como as meninas falaram, que a igreja de crianças não é só uma salinha. As crianças estavam ali com os pais, todo mundo, talvez brincando, ouvindo, os pais trouxeram para abençoar. E aí Jesus fala, não, elas não são só qualquer um para a gente voltar para... Coloca uma salinha ali e faz qualquer coisa, não. Ela deixa elas ali, porque delas é o reino dos céus. E é isso! E você vê o exemplo de equipe, que quando você estiver com uma equipe, gente, vocês verão que tem um que tem talento para desenhar, tem um que tem talento para contar, tem um que tem
cortar, gente. Até para cortar tem que ter talento. Exatamente. Tem que ter talento. Então, vocês têm o talento aí que vai aflorar. Eu nunca ia fazer um desenho, mas nunca. Gente, obrigada por terem aceitado, né, o desafio. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. A gente está realmente muito feliz. Algumas das pessoas não puderam vir, que estão ali na apresentação do Municipal de Páscoa. Eles vão ver essa apresentação que a gente fez aqui, tudo que foi feito. E assim, eu quero agradecer o pessoal da Santa Maria, que está todo mundo aqui, a Ana, que eu mandei uma mensagem para ela e ela aceitou. E assim, a nossa vida tem que ser feita assim mesmo, né? Desafios. Todo dia a gente tem que superar os desafios. E uma coisa que eu até esqueci de falar, que sempre quando a gente está com as crianças, a gente tem que trazer para elas quem é Deus, o que é o pecado, não, quem é Deus, Jesus, o pecado, a salvação e o crescimento espiritual. Né? Que são os livros, são as 5 páginas do livro Sem Palavras. Porque tem crianças que vai chegar, como a Sibeli um dia chegou na igreja, não conhecia Deus, não conhecia Jesus, não sabe quem é, a gente fala Jesus é bom, Deus é bom, sim, nós somos pecadores. Mas isso aí vai fazer algum sentido, né, de fato, para aquela criança? Não, Deus é Deus porque Deus criou o mundo, Jesus foi porque morreu por nossos pecados. Então a gente precisa trazer isso, vai ficar para uma próxima capacitação, né, que a gente espera não ser muito demorada. Mas obrigada, e eu quero que a pastora Cris faça uma oração finalizando aqui para a gente. Ô, Gerana, Oi. tem como nos enviar? A gente vai editar o vídeo para mandar. Obrigada. Quero também agradecer, né, a presença de vocês, e eu costumo dizer lá para o pessoal de Santa Maria, né, que a igreja de criança, ela é muito mais do que um ministério, né? Ela é muito mais do que, cara, o que é o top na igreja, né? Um ministério de louvor, né? Que o povo, né, mais assim, mas quem faz parte da igreja de criança está fazendo parte de uma igreja. Eu tento sempre falar isso para eles. Vocês fazem parte de uma igreja e vocês são os ministros dessa igreja. E graças a Deus lá a gente tem uma equipe assim, que é de Deus, a equipe de Deus, a equipe que sempre está pronto a servir, pronto a ir mais além. E a gente tem crescido, né, com igreja de criança lá em Santa Maria. A pastora Marina, ela me deu até uma liberdade para a gente fazer uma outra dinâmica, né? A gente faz essa dinâmica toda, né, do louvor e tal, mas a nossa dinâmica é um pouquinho diferente. E lá na Santa Maria, a nossa ministração, as nossas aulas, elas já têm tocado 4 igrejas em Santa Maria. Então, tem algumas igrejas em Santa Maria, que não é, né, claro, Batista da Graça, Ministério da Graça, mas elas também regem a igreja de criança como a nossa. E eu fico muito feliz, porque nós somos espelhos, né? E eu quero agradecer a Ana Luísa, que sempre, né, ela nunca fala não, né? Ela sempre está pronta. E algo que tocou muito no meu coração semana passada foi uma palavra que fala das oportunidades, que até o Antes ministrou na igreja. E quando você tem uma oportunidade, é Deus te dando um crescimento. Então, todas as vezes que vocês tiverem a oportunidade de falar algo, de ministrar algo, meu Deus, a Gabi faltou ali no dia que ela vai ministrar na igreja de criança, eu sou a monitora e agora. Isso é uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer. Às vezes, né, a gente fica pensando assim, meu Deus, mas eu não sou capaz. Nós somos capazes. Lá na igreja eu fiz esse teste e a gente lá está tendo nas terças-feiras um curso de teologia infantil. Gente, é a coisa mais linda da vida. A gente não conta história, não é história igual Graça Kids, né? História de Jonas, história de... Não, eles aprendem a Bíblia, eles aprendem o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Quem são os autores do profeta maior? Quem são os autores dos profetas menores? Então eles estão estudando teologia, as crianças, e é a coisa mais linda. E aí eu falei para a Ana, estou com esse desejo no meu coração, quero fazer isso com as crianças e tal, porque a gente vê a debilidade, né, de até alguns adultos de saberem a respeito do seu livro de fé.
E eu falei, eu não posso pegar, e agora eu não tenho essa oportunidade de fazer essa escola bíblica dominical, quem já, né, participou muitos anos atrás e sabe o que é a escola bíblica dominical, você aprende sobre a Bíblia. A gente não pode, né, fazer do culto de domingo uma escola bíblica, então eu vou fazer o quê? Com as crianças. E aí conversei com a Ana e falei, Ana, quem seriam esses professores? E aí ela falou, pastora, deixa eu orar aqui e tal. E aí eu tava com uns na cabeça, aí ela jogou uns. Eu falei, é esses. As pessoas, gente, nunca ministrou para criança na vida. Eu desafiei homem da igreja, assim, que nunca, né, o filho da irmã, o Bibi, todo sériozão, né? Todo sério. E o outro lá, o Jailson e tal, mas assim, que também nunca ministrou foi meu filho Júnior, mas ele, né, falando. E eu peguei algumas pessoas e falei, vocês vão ministrar essa aula de teologia da gente, né, tem os temas e tal, e aí eles estão assim, amando. Quando acaba a aula, os caras mandam mensagem no grupo. Nossa, meu Deus, pastor, obrigado por me dar a oportunidade de ensinar a palavra de Deus para as crianças. Então, assim, né, Deus ele capacita. Quero dizer para vocês que Deus ele não vai deixar a nossa igreja, não vai deixar vocês na mão. E Ele vai capacitar para cada vez mais, né, a gente está subindo. Eu acho que aqui em Santa Maria, primeiro, que a maior igreja de Santa Maria, não sei se vocês sabem, né, é a nossa. É a Igreja Batista do Ministério da Graça. A sede é a maior igreja de Santa Maria. Santa Maria aqui e para lá. E de igreja de criança, eu não sei se tem uma melhor que a nossa. Você sabe, irmã? Eu acho que não, né? Que eu acredito. Eu não tanto a mim, que eu sempre achei. É porque a irmã de vez em quando vai ministrar em algumas igrejas, né? Então eu não sei, mas eu acho que a nossa igreja é uma referência dentro aqui do entorno sul, né? Daqui de Santa Maria. Então é um privilégio para a gente estar ministrando para essas crianças, né? Tocando a eternidade dessas crianças. E eu quero muito agradecer vocês. E sempre que vocês verem, né, as pessoas chegando, as pessoas novas, incentive. Porque às vezes é tão ruim, né? Os comentários, né? Ah não, criança. Eu nem gosto de falar isso para mim. Nem gosto. Na igreja eu já corto logo, não fala um negócio desse pra mim não. Então, comentário, não, a gente vai fazer, vai dar certo e Deus vai abençoar. E a gente lá atrás, né, lá na minha igreja, atrás da igreja, aqui na sede de ensino, você no outro ambiente, você está recebendo de Deus. Você está trabalhando para o Senhor. Você está recebendo muito mais do que se você tivesse sentado ouvindo. Porque você está doando, né, a sua vida ali para a vida de alguém. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Eu posso contar um testemunho rapidinho. Deus está queimando aqui para contar. Eu fico com vergonha. É rapidinho. Eu aceitei a Jesus. É só para a gente ver como que pequenos detalhes mudam a vida de uma criança. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 9 anos. E eu morava em um prédio, em frente tinha uma igreja. Eu acho que eu já contei isso para o Gerrante, já contei. E tinha uma igreja, e eu ficava vendo eles dando, não tinha salinha. E eles contavam uma história para as crianças. Do lado de fora da igreja, eles faziam uma rodinha. E nessa época, assim, eu não passava necessidade, mas tinha eu e mais 6 irmãos. Então tinha coisas que nós não tínhamos acesso. E eu me lembro que a minha vizinha sempre vinha da igreja com um lanchinho muito gostoso, né? E uma vez ela veio com aquele Danete. Eu falei, não, eu vou também porque eu quero ganhar um lanchinho. E eu comecei a ir visitar porque eu queria pegar o lanchinho que era gostoso, que toda vez ela vinha. Era uma coisa tão boba, né, gente? E eu comecei a ir, a minha mãe não era evangélica, na verdade era desviada. E ela ficava lá de cima, me olhando atravessar a rua, e eu ia pra salinha. Quando acabava, ela falava, salve, Valesca. E aí eu subia, e assim eu aceitei a Jesus, né? A gente, um tempo depois, se mudou, e eu fiquei na cabeça da minha mãe durante quase um ano. A gente se mudou e não tinha igreja perto. E eu fiquei, eu quero ir para uma igreja, mãe. Eu quero ir para a escola dominical. Eu quero ouvir a historinha que a tia conta. Então eu tinha 9 anos. E ela teve que procurar uma igreja.
E a igreja era muito longe, ela não tinha como me deixar sozinha. Ela ia todo domingo, sentava na última cadeira da igreja e ficava esperando a escola dominical acabar. E nesse período de 2 anos ela aceitou a Jesus, ela se reconciliou com Jesus, aceitou a Jesus, trabalhou durante muitos anos na igreja e hoje eu trabalho, né, no Ministério Infantil, estou na igreja, nunca me desviei. Então, assim, é só para testemunhar como que uma coisinha, é uma balinha às vezes que a criança vem, que ela não tem acesso, é um lanche gostoso que ela não tem acesso, mas que ela vem e ouve a palavra de Deus, se conecta com Deus e isso pode mudar. Talvez se eu nunca tivesse ido, eu nunca tivesse encontrado Jesus. Então, Jesus estava me queimando aqui dentro para falar que o Ministério Infantil é muito importante e ele muda. E, gente, assim me toca, porque mudou a minha história. A minha mãe é uma mulher desviada e a gente vivia uma vida muito difícil, né? E desde esse dia que Jesus tocou no meu coração, você tem que ir. E eu pedi muito para ela ir, ela ia e eu ouvia a palavra de Deus. Deus transformou não só a minha vida, mas a minha família. Meu pai levou anos, mas aceitou a Jesus. As minhas irmãs estão na igreja, então assim, vale a pena a gente investir no Ministério Infantil. Amém. Glória a Deus. Vocês sabem que o plano da salvação tem uma fruta que o representa? Alice, qual a fruta que representa o plano da salvação? A melancia, ela é a fruta que representa o plano da salvação nas nossas vidas. E isso as nossas crianças aprenderam no curso de teologia. Vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Senhor, nós te louvamos, Pai, por estarmos aqui, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, Pai, para esse tempo, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos achou e o Senhor tem nos capacitado, Pai. Que o Senhor venha nos usar a sua igreja, Senhor Jesus, para o crescimento do teu reino, para tocar, Senhor Jesus, em eternidades, para tocar no coração dessas crianças, para transformar, Senhor Jesus, famílias, como o Senhor fez aqui, Senhor Jesus, com o testemunho da irmã, Pai. Eu quero agradecer a todos aqueles, Pai, que se levantaram, Senhor Jesus, de coração pronto para servir o Senhor no Ministério Infantil. Que venha, Senhor Jesus, a abundância, o crescimento sobre nós, a inteligência e a sabedoria dos céus, Pai, para que nós possamos reinar com excelência e ensinar, Senhor, a próxima geração que